Amada Igreja Betel, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe esse momento de exposição bíblica. Nós estamos aí com a nossa série, O Caminho do Discipulado. E eu quero meditar com os irmãos, nesta manhã, no texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Nós leremos do verso 34 ao 38. Hoje, o terceiro passo do nosso discipulado neste caminho que nós estamos percorrendo é discipulado e o seu preço. Hoje nós vamos falar sobre o preço de seguir a Jesus. Nós sabemos que a palavra discipulado, ela tem dois sentidos, podemos dizer assim. É uma palavra que ela significa tanto nós seguirmos a Cristo, isso é o caminho do discipulado, nós seguirmos a Jesus, sermos formado o nosso caráter, a nossa vida à semelhança de Jesus. Discipulado também quer dizer conduzir outras pessoas a Cristo Jesus, a seguir a Jesus. Nós vamos falar um pouco hoje de Jesus aqui convocando as pessoas a segui-lo e sendo honesto com essas pessoas, dizendo claramente que há um preço a se pagar para segui-lo, para seguir a Cristo. Então, o texto de Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38, nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Curva a sua cabeça por alguns instantes. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e da Tua palavra, pois a Tua palavra é santa, viva, eficaz, ela é a verdade. Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, o autor desta escritura, Espírito Santo de Deus que inspirou esses santos homens a escrever essas palavras santas, conduz o nosso coração, iluminando a nossa mente, conduz a nossa vida, ó Deus, nesta verdade. Possamos sair daqui, ó Deus, com o coração, ó Deus, dispostos a seguir a Cristo Jesus e cientes que há um preço a se pagar. Oramos assim, ó Deus, com temor no coração, diante da Tua santa presença, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o caminho do discipulado, quando nós estamos falando de caminho, nós estamos falando que há passos a serem dados neste caminho. Nós falamos que o caminho inicial é o caminho da fé, por isso nós falamos discipulado e fé. Depois falamos de algo que é fundamental para nós, nesta lida, nesta caminhada em que nós estamos trilhando, que é o discipulado e a correção, a exortação. E hoje, na sequência do texto, nós vamos falar sobre o discipulado e o seu preço. Perceba comigo, irmãos, dentro do capítulo 8 de Marcos, o verso 27 nos diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram às aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, Jesus pergunta para eles quem que o povo, a multidão, quem que as pessoas estavam dizendo que ele era. E aí eles respondem: olha, alguns dizem Elias, João Batista, ou alguns dos profetas, e ali Jesus está num particular com seus discípulos e pergunta para eles, dizendo: e vocês, quem dizes vocês que eu sou? E aí Pedro faz aquela declaração maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida,
a partir do verso 31, Jesus ainda, no particular com seus discípulos, vai explicar para eles que esse Messias, esse Salvador, tinha que passar por sofrimento, por rejeição, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro, nós sabemos que chama Jesus para um particular a sós com ele e diz: Senhor, de maneira nenhuma isso pode acontecer com o Senhor, tem compaixão de ti. O texto de Mateus vai dizer isso. Pedro e os discípulos não entendiam que Jesus, era necessário que o Messias sofresse, fosse morto, fosse rejeitado para a nossa justificação. Era necessário, o texto vai nos dizer acerca disso. Então perceba que no caminho do discipulado de Jesus está falando no particular aqui com seus discípulos. Só que é interessante que no verso 34, Jesus convoca quem aí agora? Quem entra em cena? A multidão. Jesus, no verso 34, convoca, chama a multidão e os seus discípulos para lhes ensinar acerca do preço do discipulado. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero abordar com você aqui, neste breve sermão, é acerca desta convocação. O ministério de Jesus sempre foi marcado por multidões, grande número de pessoas que o seguiam. Jesus aqui está convocando essa multidão e perceba que Jesus está chamando a multidão e os seus discípulos. São coisas distintas. São coisas que são uma é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diz o bom mineiro. Multidão não é discípulo. E discípulo não pode ser multidão. E o primeiro ponto, irmãos, é que Jesus olha para esta multidão e para os seus discípulos, os convocando a esta caminhada do discipulado, a multidão em si. E explica aos seus discípulos que, assim como o Mestre, assim como o Senhor Jesus, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi morto, assim também os seus discípulos necessariamente terão que passar por este mesmo caminho. O caminho do discipulado, o seguir a Cristo, nos exige isso. Então, o primeiro ponto é, irmãos, o Senhor convida esta multidão ao discipulado. Coisas distintas. Agora, irmãos, perceba, multidão não é discípulo. Sabe o porquê, irmãos? Sabe o porquê? Primeiro ponto, a multidão ela é superficial. Multidão, irmãos, não tem nome. Jonas Madureira, quando ele vai pregar o texto de Lucas, ele fala acerca da multidão e ele diz: a multidão não tem identidade. E olhando, irmãos, para a caminhada de Jesus e essa multidão o seguindo, nós percebemos que a multidão ela é superficial, porque ela é seletiva, ela segue a Jesus em partes. Ela não tem compromisso com a agenda de Jesus, porque ela tem agenda própria. A multidão, irmãos, ela vai quando dá. Ela olha algo em Jesus, viu ele passando, vou seguir. E logo ela já se distancia. Multidão, irmãos, é semelhante a esses seguidores do Instagram e das redes sociais, superficiais. Eu olho, eu busco, eu sigo aquilo que me agrada. Aquilo que não me agrada, logo eu não sigo, esta parte não é para mim. Por isso, a multidão é seletiva, ela não consegue abraçar a agenda de Jesus, ela não consegue ir para o Gólgota com Jesus, entender o sofrimento e a parte do discipulado dolorosa, porque ela é seletiva. A multidão seleciona aquilo que ela quer a seu bel prazer. Eu gosto disso.
Eu vou seguir ele nessa parte. É superficial. É semelhante aos seguidores hoje da internet. Segue de forma superficial. Mas a multidão também, irmãos, ela é consumista. A multidão, irmãos, ela gosta de eventos. Ela não tem identidade e ela também não tem relacionamentos. A multidão gostava de seguir a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus fazia milagres. Porque Jesus entra numa casa pequena, a multidão vai até ele porque está procurando milagres. Ela quer ver o Jesus que cura. Ela quer ver Jesus olhando para o paralítico e não dizendo para ele assim: paralítico, os teus pecados estão perdoados. A multidão não quer ouvir isso. A multidão quer ouvir Jesus dizendo que faz parte do ministério dele. Pega o teu leito e anda. A multidão, irmãos, quando experimenta a multiplicação de pães e peixes, ela começa e ela quer seguir a Jesus, porque Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ela gosta de eventos, ela é consumista, ela não tem relacionamento com Jesus, o mestre, e ela não tem relacionamento, muito menos, com o colégio apostólico, com o grupo, com o GD de Jesus. Ela não quer participar de um GD, de um grupo de discipulado de Jesus, sabe por quê? Porque se nós formos ler o texto de João, após a multiplicação dos pães, elas estão atrás de Jesus por causa do pão. Irmãos, atenção a isso. Nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado para não cair no grupo da multidão, porque a multidão é consumista, ela está ali por conta dos eventos, ela está ali porque vai vir um pregador de renome, ela está ali porque o pastor tal faz ela rir, ele fala de um assunto de casal e de família de forma descontraída, e ela acha muito legal aquilo. Ela está ali porque ela ouviu que vai vir um pastor americano de fora, que ele ora e acontece milagres, que o avivamento vem porque esse pastor é um avivalista, e aí ele ora e de fato o fogo desce sobre a igreja. Mas quando acaba o evento, mas quando o pastor americano, o avivalista, o que ora por curas, ou o pastor que tem uma boa oratória, que fala de casais, que fala de família, que fala de outros temas, que fala de trabalho, fala de tantas outras coisas, ela participa no momento, mas depois, ela some, desaparece. A multidão, irmãos, ela é consumista, ela não tem relacionamento com Jesus. Ela não tem um GD, ela não participa da vida comunitária. Isso é muito sério, irmãos, porque a igreja precisa se alertar a isso. Grandes eventos para atrair pessoas. E esse método, irmãos, está, sabe fazendo o quê? Está atraindo seguidores de redes sociais superficiais. Não seguidores de Jesus. Não, irmãos, na comunhão do corpo de Cristo e da igreja. E aí quando vem as lutas, e quando vem as dificuldades, e quando ela cai em si, que a igreja não é
não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, ela se decepciona e vai embora. Irmãos, o Senhor não nos chamou para ser uma igreja consumista, pautada em eventos. O preço, irmãos, e o chamado de Jesus é ao discipulado e ao seu preço. A multidão, irmãos, ela não serve, por não caminhar com Jesus, ela não entende a preciosidade e que o discipulado inclui o serviço ao outro, a comunidade, porque ela é consumista. Ela chega na igreja, irmãos, veja bem, ela chega na igreja e olha, puxa, o louvor é maravilhoso, os meninos tocam super bem, ela olha e vê o ministério infantil, e diz assim, é maravilhoso esse ministério. E ela olha e diz, o ar-condicionado da igreja funciona, está gostoso aqui, que maravilha. Pastor, sabe por que eu não vou lá para a sua igreja? Por quê? Rapaz, lá não tem estacionamento. Faltou um estacionamento, pastor. Irmãos, todas essas coisas são necessárias, mas não são fundamentais. E aí esta pessoa chega na igreja, por não entender o discipulado, ela senta, cruza os braços, e está esperando os discípulos de Jesus servir ela. Aqui, traz o pão para mim, multiplicou aí, traz o pão. Aqui, está tendo lá? Então, coloca meu nome aí que eu estou dentro. E aí, o que vai ter no sábado? Vai ter o encontro dos jovens aqui no sábado. E aí, depois vai ter sanduíche. Os discípulos vão se juntar, vão organizar a casa toda, vai deixar tudo preparado para receber os seguidores superficiais, consumistas, para sentar e dizer assim, eu quero ser servido. Irmãos, esse não é o caminho do discipulado. Por isso, irmãos, Jesus vem aqui no verso 34, olhar para esta multidão que é seletiva, superficial, consumista, que está procurando ser servida. Ela está procurando algo para o seu conforto. Ela está procurando algo para satisfazer os seus desejos. Jesus olha para esta multidão e está chamando esta multidão, não para ficar neste patamar superficial que tem levado muitas pessoas à morte. Não sei se você notou aqui na leitura bíblica nossa, mas o assunto que Jesus está abordando aqui é um assunto de extrema importância, porque, irmãos, o que está em jogo aqui não é apenas, entre aspas, seguir a Cristo. É vida, é morte. Por isso Jesus, irmãos, está falando acerca do preço do discipulado e chamando esta multidão a ser discípulos. E então Jesus, no verso 34, ele vai começar a explicar acerca do que implica a seguir a Cristo. E eu sei, viu, irmãos, e eu quero passar aqui já para o segundo ponto, o qual Jesus vai dizer à multidão e aos seus discípulos, que para segui-lo é necessário a autonegação. Negue-se a si mesmo. Mas eu estou ciente, irmãos, que no contexto em que vivemos, da proliferação de seguidores superficiais e não de discípulos, a mensagem em que diz, Deus vai te engrandecer. O evangelho fantasioso, infantil, pregado hoje em dia dizendo, Deus vai te engrandecer, te fazer célebre, afinal, você é filho de Deus e herdeiro da promessa. Seguidores, irmãos, a multidão quer ouvir isso. Eu sei que hoje em nossos dias,
além dessa promessa egocêntrica de engrandecimento pessoal, de fama, porque é filho de Deus, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Está aí permeando os nossos dias. Também, hoje, no nosso contexto, na proliferação de seguidores superficiais da multidão, está dizendo aí, a mensagem Deus vai realizar todos os seus desejos e sonhos. Afinal, olha o que diz as Escrituras, Deus faz infinitamente mais, Deus é um Deus de promessas e assim por diante. Eu sei, irmãos, que hoje o evangelho fantasioso e infantil tem pregado que Deus vai te livrar de todos os problemas e sofrimento. Afinal, se Deus está contigo, você não pode sofrer. O evangelho infantil e fantasioso, irmãos, tem dito às pessoas: vem para Jesus, porque o seu sofrimento vai acabar. Porque esta vida de escassez, esta vida de pobreza que você tem vivido, vai acabar. Esse é o evangelho, irmãos, que a multidão quer ouvir. É o evangelho fantasioso, é o mundo das fantasias. Isso, irmãos, não é o evangelho que Cristo nos apresenta. Eu quero, irmãos, então ressaltar aqui o verdadeiro evangelho. Aquilo que Cristo disse é o evangelho da autonegação, é o abrir mão de si mesmo. Verso 34 ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Irmãos, autonegação é abrir mão do eu quero, o melhor para mim, do conforto, e sofrer com Cristo. Pastor, é muito difícil ouvir isso, e é mesmo. Se você olhar, irmãos, o verso 31, Jesus disse, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e aquele, irmãos, Paulo vai nos dizer que quer viver piedosamente, vai sofrer também. Autonegação, irmãos, é ter consciência que seguir a Cristo nos reserva sofrimento. Assim como Ele sofreu, nós também sofreremos. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Jesus disse: o Filho do Homem vai sofrer, e agora Ele está dizendo, vocês precisam negar a si mesmos. Sabe por quê? Viver, seguir a mim, viver pelo Evangelho, é entender que nós estamos caminhando no caminho do sofrimento. Agora vai dizer isso para a multidão, dizer: olha, vem para Jesus, que tem muito sofrimento aqui, viu? Vamos partilhar disso. Irmãos, negar a si mesmo é abrir mão do seu ego, sua reputação, seu desejo de ser conhecido e aceito pelas pessoas, para ser rejeitado assim como Jesus. É necessário que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado pelos anciãos, escribas e por toda a cúpula da liderança judaica. Mais rejeitado dentre os homens, diz a canção que nós tanto cantamos. É isso que Isaías está dizendo sobre o servo sofredor, Isaías 53. Irmãos, aqueles que estão buscando a sua própria reputação, o seu reconhecimento, aqueles que estão indo a uma igreja cristã verdadeira, que prega o evangelho genuíno, precisam entender, irmãos, que reputação, o nosso ego não combina com o evangelho. Não espere chegar diante de familiares seus, diante de amigos seus de trabalho, amigos antigos, que não professam a fé cristã, e dizer assim: ó, tocar a trombeta aqui para todo mundo ouvir, agora eu sou crente, viu?
Estou indo lá na Betel Planalto. Não espere, irmãos, que isso vai te engrandecer. Não espere, irmãos, que isso vai te tornar célebre. Isso não vai te tornar, ao contrário. Vai te trazer sofrimento e rejeição. Os universitários aqui presentes, que estão na universidade, os jovens que estão na escola, que às vezes têm medo de professar a sua fé neste meio tenebroso, porque sabem que ficarão de fora da roda, das amizades. Irmãos, negar a si mesmo é nós entendermos que o Evangelho, a caminhada com Cristo, o discipulado, nos reserva muitas alegrias. Isso é verdade. Não tem povo mais feliz do que nós, porque nós não dependemos das coisas e das circunstâncias. Nós dependemos e sabemos que Cristo está conosco. E o que nos espera futuramente é a glória, a salvação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, não se engane. Há reservas de sofrimento e rejeição para nós também. No meio social, familiar, em qualquer circunstância. Seguir a Cristo é negar a si mesmo, e ele continua no verso 34. Ele vai nos dizer: tome a sua cruz. Nós sabemos que cruz é símbolo de morte. Nós sabemos que Jesus foi levantado no madeiro para morrer. Portanto, irmãos, o discipulado, a caminhada com Cristo, exige de nós também morte. E eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo um período difícil, em que as pessoas estão tentando relacionar discipulado, vida com Jesus, com vida mundana, com o velho homem. Não tem como. É preciso, irmãos, morrer para si mesmo. Não se trata do ego, do eu, mas se trata de Cristo. Irmãos, não se trata mais, irmãos, do viver para o mundo. Não se trata mais, irmãos, de viver para os nossos desejos e planos e prazeres. Se trata de morte. Seguir a Cristo nos reserva morte. Não tem como, irmãos, conciliar a velha natureza pecaminosa com seguir a Cristo. É preciso abandonar o velho homem, a velha mulher. É preciso abandonar as velhas práticas. É preciso deixar pecados de estimação, que às vezes nós vamos colecionando, estimando e cuidando dele durante a nossa vida de caminhada de discipulado com Jesus. Irmãos, é preciso deixar. O velho homem, a velha natureza precisa ficar lá atrás. Por isso, irmãos, Cristo vai ensinar. Ele vai dizer a Nicodemos, num diálogo precioso que ocorreu entre os dois, Jesus está ensinando para ele sobre a necessidade do novo nascimento. Vos necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não verás, não entrarás no reino de Deus. Não tem como, irmão, ser discípulo e permanecer na velha natureza. Se você ainda está na velha natureza, Jesus está te chamando a segui-lo, mas primeiro é preciso passar pela cruz, pela morte. Morra para si mesmo, morra para o mundo, para os seus desejos. É preciso morte, é preciso tomar a cruz, morrer para o mundo, a velha natureza, o pecado e tudo que gira em torno do mundo, e viver para Cristo. Paulo nos diz isso: não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Quero encerrar, irmãos, falando o que implica
a seguir a Cristo. Talvez alguém poderia dizer assim: poxa, mas que sermão, que mensagem, que palavra mais desanimadora. Não quero isso para mim. Vou ter que negar a mim mesmo, meus desejos e tudo que gira em torno do eu. Vou ter que morrer. E agora Jesus fala no verso 34, encerrando aqui: siga-me. Qual que é a recompensa? Você paga o preço para ter algo. Mas qual é a recompensa disso? Jesus vai nos dizer, verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Salvação, meus irmãos. Aquilo, irmãos, que você não pode comprar, aquilo que você não pode obter pelas suas obras, aquilo, irmãos, que você não pode, em hipótese alguma, obter pelos seus méritos, Cristo Jesus te dá pela graça, porque Ele adquiriu isso ao entregar a sua própria vida para nós, por nós. O preço do discipulado, irmãos, ele é altíssimo. Mas, irmãos, não existe recompensa maior que um ser humano possa receber. Não existe, irmãos, qualquer instituição da face da terra, um homem, uma mulher, qualquer ser humano que seja, pode te dar, irmãos, a graça, a certeza da salvação. Muita gente, irmãos, estão buscando salvar a sua vida pelas suas obras. Muita gente está buscando salvar a sua vida, dizendo: olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu estou me empenhando nisso, e tantas outras coisas. Estão vivendo conforme o seu bel prazer, e está dizendo assim: eu não faço mal para ninguém, eu estou seguindo a Cristo, mas eu não faço mal para ninguém. Seguir a Cristo é o quê? Seguir o seu exemplo. O Jesus, o Cristo não fez boas obras, não fez isso, não fez aquilo, eu também estou fazendo, por isso, eu tenho que ser salvo. Muitas pessoas, irmãos, estão equivocados em seguir a Cristo, porque estão buscando procurar salvar a sua vida. Eu vou salvar a minha vida, sabe por quê? Passei no curso lá da Federal, agora eu fui promovido no trabalho, agora a coisa vai funcionar, agora eu vou dar uma vida melhor para minha família, estou ganhando mais, e aí envolve no trabalho, e aí envolve na profissão e tantas outras coisas, e acha que está seguindo a Cristo, acha que está salvando a sua própria vida, que aproveita o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ter fama, muitos seguidores no Instagram, ter o melhor trabalho do mundo, aí está aí num concurso público ganhando e a vida, ó, mas perder a sua vida. Irmãos, Jesus encerra dizendo: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora como nós aqui, esta geração nossa aqui do século 21, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, o que está em jogo aqui é seguir a Cristo Salvador. E aqueles que estão seguindo a Cristo, entendendo o preço do discipulado, que é renúncia, autonegação, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer para si mesmo, para o mundo, para o seu pecado. Ah, irmãos, aqueles que seguirem a Cristo, tendo em vista o preço do discipulado, irmãos, verá o Filho de Deus, vindo com poder e muita glória, com seus santos anjos, mas não nesse cenário aqui de morte, mas de vida. Ouvirão dos lábios do Pai, dizendo: entra, benditos de meu Pai. Meus irmãos, o preço do discipulado, ele é altíssimo. Mas, irmãos, a recompensa que Cristo nos dá é algo que ninguém pode neste mundo te dar, a não ser Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar.